Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo guia em mim, te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu cada vez que eu acordar, toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, eu teu querer em mim. Toma o meu coração, toda minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim.
Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria para mim poder me dirigir a cada um de vocês. Quero já de antemão agradecer a vida do pastor Almir, que tem nos abençoado tremendamente todas as quintas-feiras, ministrando a palavra do Senhor no nosso culto da vitória. Mas hoje, por questões de trabalho, ele não pôde estar aqui e eu tenho a honra e o privilégio de poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus e juntos adorarmos ao Senhor nesse tempo que Deus nos permite nos reunir por intermédio desse canal para oferecer a Ele a nossa adoração. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus para fazermos a leitura inicial no livro dos Salmos, o Salmo de número 33. Salmo de número 33, a partir do versículo de número 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele junta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Que texto maravilhoso, né, irmãos? Até aqui, depois nós vamos retomar a leitura do Salmo e vamos fazer a meditação. Mas eu quero voltar ao início, antes de orarmos e entrarmos no tempo de celebração. O versículo diz assim: Exultai os justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Talvez não tenhamos nenhum instrumento, nem eu nem você, mas nós vamos celebrar o Senhor com a nossa voz, com o nosso louvor, com o nosso cântico, porque a palavra de Deus diz que nós devemos exultar, nós que somos justificados em Cristo Jesus. Vamos orar para que nós possamos ter esse tempo de celebração ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus, nós queremos te dar graças por mais essa linda oportunidade e nós queremos desfrutar, ó Deus, dessa oportunidade com alegria, com gratidão no nosso coração, louvando ao Senhor, porque o Senhor é digno do nosso louvor. Queremos apresentar, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor e pedir ao teu amado Espírito Santo que venha santificar a nossa adoração. Ministra, Senhor, ao coração de cada um de nós. E se neste momento, ó Deus, há algum irmão triste, abatido, inquieto, preocupado com alguma coisa, Senhor, que tu traga o teu refrigério sobre a vida dele, trazendo paz ao seu coração, paz ao interior da sua casa, e que todo mal seja destruído, ó Deus, e toda a intenção do maligno seja frustrada, e que a alegria do Senhor encha o coração de cada um dos meus amados irmãos. Recebe a nossa adoração, Senhor. Nós oramos, ó Deus, te oferecendo esse tempo, e o fazemos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos. Vamos louvar ao Senhor? E que Deus derrame sobre nós o seu Espírito para santificar a nossa adoração e que o nosso louvor chegue diante dele com
como aroma suave, como um cheiro agradável diante do Senhor. E que seja o nosso louvor uma expressão de um coração agradecido pelo que o Senhor é e por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Que Deus abençoe nesse tempo. Daqui a pouco voltamos para meditar na palavra de Deus. Louvemos ao Senhor. Para o mar, teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta e com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Corre para o mar, teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta e com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, 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 cantarei pra sempre, cantarei, eu cantarei teu amor, cantarei, cantarei teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz
sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Olá, queridos irmãos, estamos de volta agora para meditar na palavra de Deus. Depois desse lindo período de louvor, de adoração, eu creio que nesse momento, enquanto nós ouvimos os louvores, enquanto nós cantamos juntos, ou quando nós ouvimos e adoramos o Senhor em oração, o Espírito de Deus tem trabalhado no coração de cada um de nós e vai trabalhar ainda mais agora a partir da meditação da palavra do Senhor, né? Eu quero novamente ler com você desde o início desse salmo. Realmente eu acho que é fundamental que façamos novamente a leitura dos versículos que já lemos, para em seguida, a partir do versículo de número 13, iniciarmos a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cântico no saltério de 10 cordas.
Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele junta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Queridos, esses versículos, até o versículo de número 11, ele vem exaltando a grandeza de Deus. No início do Salmo, ele já nos convida à adoração ao Senhor, diante de tudo aquilo que a palavra de Deus vai nos revelar a respeito da sua pessoa, da sua grandeza, do seu poder. Ele criou todas as coisas, ele é maior do que todas as coisas, ele é soberano sobre todas as coisas. E esse é o convite que a palavra de Deus nos faz para que adoremos ao Senhor na sua grandeza, na sua justiça, né? Os seus atos são de justiça, ele ama o direito, ele ama a justiça, os seus desígnios permanecem para sempre. E quando chega no versículo 12, ele diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Queridos, nós precisamos entender o conceito de nação aqui, que não tem nada a ver, ou melhor, era um conceito que não tinha a amplitude que tem nos nossos dias, porque nos dias do salmista, a nação era cada grupo étnico, cada povo, né? A nação de Israel era uma nação porque todos descendiam de um tronco único, né? Ou seja, era uma grande família, era a nação. Por isso que quando você estuda sobre os povos antigos, você vai ver que havia muitos reinos, e às vezes alguns reinos era apenas um grupo familiar, e o patriarca era o rei daquela comunidade. Por isso aqui o Senhor diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu por herança. É claro que hoje nós podemos aplicar tranquilamente, né, a nação quanto Estado organizado, como no caso do Brasil, Estados Unidos, Canadá, qualquer um país que nós chamamos de nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E por que esse versículo aqui faz essa declaração? Por tudo aquilo que nós lemos nos versículos anteriores, por tudo aquilo que a palavra de Deus nos revela como feitos de Deus. Então, amados irmãos, nós podemos, vamos resumir, ou reduzir, melhor dizendo, esse conceito de nação para a nossa casa. A minha casa é a minha nação, né? Do ponto de vista aqui do que eu quero tratar com os irmãos. E nesse sentido, a palavra de Deus pode dizer: feliz a família, o lar, a casa cujo Deus é o Senhor. Eu sei, queridos irmãos, que o Senhor é Senhor da sua casa, da sua família. Você que um dia entregou a sua vida para Jesus, você que um dia consagrou a sua família ao Senhor, feliz a nação, feliz a casa, feliz a família, feliz a linhagem cujo Deus é o Senhor. E por consequência, como Jesus declara lá no Evangelho de João: aqueles a quem o Pai me deu, ninguém os arrebatará das minhas mãos, e aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus e que foi aceito por Ele, você tornou-se povo
do Senhor. Ele lhe escolheu em Cristo para que você seja propriedade exclusiva de Deus, né? Então, nesse sentido, nós somos considerados felizes, bem-aventurados pelo próprio Senhor, porque pertencemos a Ele. Mas vamos avançar para vermos algumas advertências que Deus faz a todos nós. No versículo de número 10, o Senhor já faz uma advertência muito importante. Ele diz assim: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Esse versículo está querendo dizer o seguinte, queridos irmãos: não adianta nós confiarmos naquilo que nós podemos fazer, no nosso poder. É claro que quando eu estou dizendo aqui que nós não podemos confiar, não significa que você não acredite naquilo que você pode fazer dentro das capacidades que Deus já nos deu. Não é nada disso, né? Você entende, sabe muito bem disso. O que nós estamos falando aqui é ignorar a soberania de Deus como se fôssemos autossuficientes, como fôssemos senhores do nosso destino, e de fato nós não somos. E por isso o versículo 10 é interessante, porque ele vem bem antes do versículo 12, né? Ele diz: o Senhor frustra o desígnio das nações, anula os intentos dos povos. E o versículo 11 reafirma a soberania de Deus quando diz: o conselho do Senhor dura para sempre. Ou seja, não podemos nunca desarticular o conselho de Deus, ou seja, o centro do seu poder, de maneira nenhuma, dura para sempre. E os desígnios do Senhor, os desígnios do seu coração, por todas as gerações. Não adianta, né? O patriarca Jó, lá no capítulo 42, ele diz: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Bem em consonância com o versículo de número 11 deste salmo. E no versículo 12, repetimos a declaração, quando a palavra de Deus diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Feliz a nação. Não adianta nós ficarmos aqui dizendo: o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus, porque do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Mas não é esse Senhor que a palavra de Deus está se referindo. Aqui ele está se referindo quando nós aceitamos o senhorio de Deus. E infelizmente o Brasil não aceitou o senhorio do Senhor Jesus. Entretanto, quando nós reduzimos o conceito de nação para a família, aí nós podemos dizer com alegria e com segurança: feliz a família cujo Deus é o Senhor. Querido, eu faço uma pergunta e você pode responder para você mesmo. O Senhor é Senhor da sua família? O Senhor é Senhor da sua casa? Se assim o é, você é bem-aventurado, a sua casa é bem-aventurada, porque a palavra de Deus está dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. No versículo de número 11, o versículo número 13, para nós avançarmos, diz assim: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é onisciente. Deus sabe, tudo vê, tudo pode. Ele é soberano. Mais uma vez, o texto bíblico tem a intenção de enfatizar a soberania de Deus, a grandeza de Deus, para exatamente chamar a atenção para aquilo que ele vai tratar em seguida a partir do versículo 14. Veja o que diz o versículo 14. O versículo 16, melhor dizendo. Nós lemos o 13, o 14 e o 15. O versículo 16 diz: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente.
Claro, querido, que aqui o texto está se referindo na relação do homem com Deus, né? Do homem com Deus. Não há rei que pelo seu exército ele possa se manter livre quando Deus decide tomar uma decisão. Não há rei que pelo poder do seu exército possa se livrar, né? Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, e nem por sua muita força se livra o valente. Queridos irmãos, por mais forte que nos julguemos ser, sempre haverá um mais forte do que nós. Por isso Deus chama a atenção para que nós reconheçamos a nossa dependência, que nós reconheçamos que Ele é soberano, Ele é o Senhor de todas as coisas, para que depositemos nele a nossa confiança, a nossa esperança. No versículo de número 17, diz: um cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. E é interessante que Deus usa aqui a ilustração de um animal fantástico que é o cavalo, né? Onde um homem aí diz, quanto mais leve melhor, né? Tanto é que os jockeys normalmente são homens pequenos e leves, mas independente, 80, 90, 100 quilos, o cavalo consegue caminhar, uma força espetacular. Mas a palavra de Deus está dizendo, no versículo 17, o cavalo não garante vitória, nem por sua muita força. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. E eu meditando na palavra de Deus, eu me lembrei da passagem, né, lá de Êxodo 14, quando o povo de Israel sai do Egito e em seguida Faraó reúne os seus exércitos e os seus suas cavalarias e os cavalarianos vêm atrás do povo de Israel, e Deus abre o mar vermelho, o povo atravessa, depois o mar se fecha e consome todo o exército de Faraó, porque o cavalo, a despeito da sua força, a ninguém pode livrar. Não pode livrar. Poderoso, todo-poderoso é o Senhor, irmãos, e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não há nada, meus irmãos, não importa qual a situação que nós estejamos, confortável, com certo poder, não importa. Sábio é aquele que depende de Deus. Sábio é aquele que se refugia à sombra do Onipotente, descansa nos cuidados do Senhor. Isso que a palavra de Deus está dizendo. Não há condição que possamos construir que seja suficiente para nos livrar dos males que assolam a humanidade. Em Deus temos alto refúgio. Não por outra razão, a palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Versículo 18 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Que coisa linda! Os versículos anteriores falam da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, das nossas limitações, e esse versículo 18 e 19 ele fala do cuidado de Deus para aqueles que têm as suas vidas refugiadas nele, para aqueles de que o versículo 12 fala, quando ele diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz o povo a quem Deus escolheu por herança. E aqui, irmãos, depois de advertir que não há rei que pelo poder do seu exército possa se livrar, nem pela sua muita força se livra o valente, o cavalo, a despeito da sua grande força, a ninguém pode salvar. Mas os olhos do Senhor estão sobre a terra. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem,
sobre os que esperam na sua misericórdia. Ora, meus amados irmãos, se eu espero na misericórdia de Deus, é porque sei que sou frágil e, além de frágil, imerecedor de qualquer coisa. Por isso eu espero na misericórdia, o coração de Deus na minha miséria, né? Misericórdia, córdia de cardio, de coração, é Deus agindo na minha miséria, na minha não miséria no sentido mais de dependência, de fragilidade, de impossibilidade de garantir a mim mesmo a plena provisão das minhas necessidades. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, né? Sobre os que esperam na sua misericórdia. E para quê, queridos irmãos? Para nos assistir nas nossas necessidades. E veja que o versículo 19 diz: para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Eu fico assim maravilhado, irmãos, com a maneira com que Deus ministra nossos corações, porque nesse versículo 19 Deus fala do seu cuidado sobre toda a existência humana, né? Sobre todo o plano de Deus para a nossa vida, porque a nossa vida se resume em duas partes, né? É claro que Deus aqui coloca o principal no seu devido lugar, mas eu vou inverter aqui só por questão didática, né? A primeira parte é a nossa existência terrena, nascemos e morremos, e nesse sentido o Senhor diz: para os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Eu vou inverter o versículo 19: para no tempo da fome conservar-lhe a vida. Ou seja, Deus cuida de nós, porque, queridos, não importa o quanto nós possamos acumular de bens e de patrimônio, se não tivermos comida, morremos em pouco tempo. Quando o Senhor diz: para no tempo da fome conservares a vida, Deus está falando de uma necessidade básica e fundamental, indispensável. Vive-se, tanto é que existem povos, né, indígenas que hoje ainda vivem completamente nus. Vive-se, mas sem comida. E claro que o Senhor não diz aqui da água, mas a água está inerente, né? A água em si não é um alimento do ponto de vista nutricional, mas é um elemento indispensável à vida, para a hidratação do nosso corpo. O nosso corpo é projetado por Deus para, poderíamos dizer também, se alimentar. A água faz parte desse processo de existência humana. Então o Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para no tempo da fome conservar-lhes a vida. Eu estou invertendo aqui o versículo 19 por questão didática, repito, porque eu disse que a vida se resume em duas partes. Deus cuida de toda a nossa existência aqui nessa terra quando nós entregamos a nossa vida a Ele. E a primeira parte do versículo 19, que eu estou colocando para o segundo, diz: para livrar a sua alma da morte. Quando ele diz livrar a sua alma da morte, Deus está se referindo à nossa existência espiritual, eterna. E aí ele está dizendo que quando nossa vida está em Deus, o inimigo não pode nos vencer, nos derrotar. Ninguém que cometendo pecado pode dizer que foi abandonado por Deus, porque somos responsáveis pelo nosso próprio pecado, porque o diabo não pode nos convencer, obrigar a pecar. Ele pode nos enganar, e aqui digo a humanidade, como fez com Eva e com Adão, e com todos nós, em algum momento da nossa vida. Mas nossa vida, quando nós estamos inseridos no versículo 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu por herança. A escolha de Deus não é aleatória, é uma escolha a partir
da nossa aceitação da pessoa de Jesus Cristo. Nós somos escolhidos, predestinados para a salvação. E em Cristo nós nos apropriamos da salvação. Por isso o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus. Então, esse versículo ele trata de uma maneira concisa, ele trata de toda a nossa existência, afirmando que Deus tem os seus olhos atentos para cuidar de cada um de nós nas nossas necessidades. E o versículo 19 é uma declaração, irmãos, o versículo de número 20 é uma declaração do salmista de que ele compreende plenamente o significado desta palavra aqui declarada pelo Senhor. E já no versículo de número 20, olha o que o salmista diz: a nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Queridos, será que nós podemos dizer isto com verdade diante de Deus? A minha alma espera no Senhor, meu auxílio e escudo. Mas devemos poder dizer isso, e devemos dizer isso com alegria, com convicção, com liberdade. Se nós estamos inseridos no versículo de número 12, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus, consagramos a nossa família ao Senhor, a nossa nação pertence ao Senhor, somos povo de propriedade exclusiva do Senhor, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. A nossa alma espera e deve esperar continuamente no Senhor. E veja que ele diz: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Deus está sempre pronto, irmãos, a nos ajudar nas nossas necessidades. E Ele é aquele que nos defende contra as setas malignas, contra os dardos inflamados do maligno. E no versículo de número 21, o salmista continua dizendo: nele, no Senhor, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Amados irmãos, que alegria é sabermos que somos objeto da atenção, dos cuidados de Deus. Para lembrar o versículo: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte, para garantir a minha salvação, a minha eternidade com o Senhor, e no tempo da fome conservar-me a vida, conservar-nos a vida. Não, queridos irmãos, nós ouvimos aí tanto dizer: vai morrer mais gente de fome do que de coronavírus. Não, querido. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A sua casa pertence ao Senhor. E digo isso não afirmando algo que só você pode afirmar, mas afirmando-se baseado na sua decisão, na sua confissão a Cristo. O Senhor é Senhor da sua casa, portanto, do tempo da fome, o Senhor há de nos conservar a vida. É promessa dele, ele não falha nas suas promessas. E para encerrar, o versículo de número 22 diz: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Olha que coisa linda. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. O salmista, reconhecendo a sua pequenez, a sua fragilidade, apresentando-se diante de Deus com humildade, mas ele faz uma declaração importante: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O que você espera do Senhor, querido? Você tem realmente confiança? Aqui ele não está falando no sentido de esperarmos grandes coisas, não. Você pode esperar tudo o que você quiser, porque Deus pode, mas ele está falando aqui de confiança. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro.
Agora, o salmista, nesse último versículo, ele coloca um limite. Ou seja, Deus envia a tua misericórdia na medida quanto eu espero. Se eu não espero nada, Deus não vai nos enviar nada. Mas se eu espero com confiança que nunca seremos abalados, porque Deus é poderoso para nos suster, assim Ele fará com a minha vida. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu por herança. Ninguém pode se livrar por si mesmo. O Salmo, em outro texto, diz: uns confiam em carro e outros em cavalos. Nós, porém, fazemos menção em o nome do Senhor dos Exércitos. Em quem está a sua confiança? No Senhor? Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para no tempo da fome conservar-lhe, para livrar a sua alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Se você espera no Senhor, você terá o auxílio, o socorro que você necessitar da parte dele. Eu quero orar com você. Querido Deus, eu dou graças por esse tempo, Pai. Obrigado, meu Deus, por nos dar essa oportunidade de nos reunirmos, ó Deus, através desse canal e meditarmos na Tua palavra e reconhecer a Tua soberania, o Teu senhorio, a Tua justiça, meu Deus, e reconhecer também que ao entregarmos a nossa vida para o Senhor, somos alvos dos Teus cuidados. Obrigado, Senhor, que a Tua misericórdia nos assista a cada momento, a cada dia. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa suas famílias, os seus lares, ó Deus. Abençoa a nação de cada irmão, cada família. E abençoa a nossa nação, nosso país, meu Deus querido. Abençoa o nosso país, que ele venha se voltar a Ti, ó Deus, em espírito e em verdade, não apenas de discursos vazios, ó Deus, de declarações ufanistas, ó Deus, sem sentido ou sem correspondência numa vida prática de adoração, de obediência, mas que o nosso país se volte verdadeiramente para o Senhor, para que então possamos dizer que somos uma nação feliz, porque o Senhor é Senhor da nossa nação. Claro que nós oramos pela salvação do nosso país, Senhor, e declaramos palavras proféticas, ó Deus, a respeito da nossa nação, para que o Senhor, meu Deus, toque ao coração de toda a nossa população, começando pelas lideranças, meu Deus, que o Senhor faça uma obra salvadora, ó Deus, em Cristo Jesus, que todos os tronos e principados sejam destruídos, ó Deus, e que alcemos um trono de glória à Tua pessoa, Senhor, único, digno de louvor e de adoração. Abençoa, meu Deus, cada um dos meus irmãos, Pai, livra-nos, continua nos livrando do mal, Pai, e aqueles irmãos que foram acometidos do coronavírus, que completem a sua recuperação, como o Senhor tem operado na minha família, Pai. Abençoa a nossa cidade, ó Deus, continua operando, ó Deus, repreendendo este mal do nosso estado, do nosso país, ó Deus, e continua, ó Deus, trabalhando no coração das autoridades, para que suas decisões sejam, ó Deus, no sentido de proteger, de servir ao nosso povo. Pai, abençoa a vida da nossa igreja, cada família, cada irmão, ó Deus, dando plena provisão a cada um dos nossos irmãos. Assim nós oramos, abençoando a vida dos nossos irmãos, ó Deus, com ações de graças, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, querido irmão. Versículo 12 diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu por herança. Não se esqueça, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Que Deus abençoe sua vida, uma excelente noite de descanso e a continuidade de uma semana abençoada para você. Próximo domingo teremos nosso culto de ceia, pastor Almir estará pregando no culto e ministrando a ceia do Senhor. Nós esperamos você, mas antes disso, cada manhã um devocional
e domingo pela manhã nosso devocional de escola dominical. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção e liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção e liberando do seu poder. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara, Deus sara, Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para o Brasil, pelo Brasil se apaixonou. Deus, de uma forma especial. Um dia Deus olhou para o Brasil, pelo Brasil se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramou da sua unção e liberou todo o poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramou muita unção e liberou todo o poder. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o óleo da sua unção. Com o óleo da sua